Domingo de Páscoa, ressurreição do Senhor Jesus. Do domingo da ressurreição ao domingo de Pentecostes, transcorrerão os 50 dias pascais, que devem ser celebrados, segundo Santo Atanásio, como se fossem um só grande domingo. São 8 domingos vividos como um dia que não conhece ocaso. É o tempo da graça, Kairos, caracterizado pelo domínio universal de Jesus Cristo, constituído o Kyrios da nova criação, que se desenvolve através dos batizados. Se com o Tríduo Santo a Igreja nos mostra o percurso do Senhor em 4 circunstâncias: paixão, morte, sepultura e ressurreição, com o tempo pascal prolonga-se para nós numa festa ininterrupta a alegria que brota da vitória de Jesus sobre a morte e o dom inefável que ele faz à sua Igreja, enviando o Espírito Santo, sem o qual essa alegria não se concretiza na vida do discípulo. Assim, o tempo pascal completa o percurso da iniciação cristã, porque condensa a mistagogia, derivada da eficácia da graça de Jesus Cristo ressuscitado, e prolonga num único domingo sem ocaso a riqueza que encerra a vida nova dos que foram batizados. Em cada cristão, o Cristo ressuscitado então prolonga a força da sua ressurreição, mediante o dom do Espírito Santo. Numa ordem dos fatos, temos 3 tópicos que marcam a liturgia da palavra deste domingo. Primeiro, a experiência do túmulo vazio feita pelos discípulos e o anúncio da ressurreição do Senhor, Evangelho. Segundo, a missão realizada por Pedro com a sua compreensão da abertura da salvação para os pagãos, primeira leitura. Terceiro, a vida nova em Jesus Cristo recebida no batismo, segunda leitura. O contexto da primeira leitura trata não apenas da conversão de Cornélio e de sua família ao cristianismo, mas trata também da conversão de Pedro como abertura ministerial aos pagãos. É um passo importante para o cristianismo nascente e particularmente para os apóstolos que precisam se abrir para a missão além do âmbito judaico e de suas tradições culturais. No lugar do chamado insistente à conversão, típico do primeiro querigma após o dom do Espírito Santo, encontramos neste discurso de Pedro um querigma de perdão universal sob um imperativo. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Pode-se dizer que a ideia de Jesus como Salvador universal começa a ser desenvolvida e ganhará força na igreja primitiva, particularmente através do ministério de Paulo. Tudo isso tem uma consequência. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. É uma vida nova que se inicia. É a ressurreição que já acontece na vida dos fiéis, que são exortados pelo apóstolo Paulo a viver na terra olhando para os céus. Ele não quis dizer com isso que os cristãos sejam alienados ou que desprezem a vida na terra, mas que esta não ofusque a verdadeira vida iniciada com o batismo e que ainda está por se manifestar definitivamente na eternidade. Por detrás desta exortação encontra-se a esperança que Paulo alimentava para si e nas comunidades, a glória que há de vir com a parousia do Senhor. A glória, que já é uma realidade em Jesus Cristo, tornou-se uma promessa para os que vivem nele. Pode-se pensar na tensão do já, mas ainda não, da fé, da esperança e da igreja que aguarda, na prática da caridade, o seu definitivo encontro com o Senhor ressuscitado. A narrativa de João sobre o túmulo vazio é mais breve que a narrativa dos sinóticos. 2 momentos marcam a narrativa joanina. Primeiro, Maria de Magdala, que aparentemente sozinha, porque ela diz: não sabemos onde o colocaram, dando a entender que ela de fato não estava sozinha, porque usa o verbo na primeira do comum plural. Constata o túmulo vazio,
e corre para avisar especificamente a Simão Pedro e o discípulo amado. Segundo, estes 2 discípulos saíram juntos para o sepulcro, mas chegaram separados e entraram um após o outro. O primeiro Pedro e depois o discípulo amado, para ver e crer sem compreender ainda que o corpo de Jesus não estava ali, porque tinha sido ressuscitado dos mortos. Enquanto o Senhor ressuscitado não apareceu, os discípulos ficaram sem entender o significado do túmulo vazio. A inteligência humana parece confusa diante dos fatos e precisa da fé para ir além do que os olhos são capazes de enxergar e os ouvidos capazes de ouvir. Este ponto liga a primeira leitura com o Evangelho em nível de conteúdo teológico. A ânsia de Maria de Magdala e dos discípulos pelo corpo de Jesus é compreensível. O corpo de Jesus, humanamente dizendo, tinha sido tudo o que restara dos últimos momentos passados com ele aos pés da cruz e no ato do sepultamento. Ao lado disso, porém, a ânsia de Maria de Magdala pelo corpo em particular pode advogar contra o medo de roubo do corpo de Jesus pelos judeus, que se tornaram os responsáveis pela guarda do sepulcro de Jesus. Esta ânsia pelo corpo de Jesus defende a honestidade dos discípulos, que não tiveram as mínimas condições de passar pelos guardas e roubar o corpo dele. A alusão às faixas deixadas no interior do sepulcro mostra igualmente que o corpo de Jesus não podia ter sido roubado. São argumentos utilizados pelo autor do 4º Evangelho contra uma notícia que tinha sido divulgada. A constatação do sepulcro vazio e das faixas mortuárias nele encontradas constitui a primeira provocação da fé dos discípulos. Todavia, o passo ulterior mais importante que precisava ser dado pelos discípulos foi o confronto do fato com a Escritura e a compreensão que dela deriva. Ele devia ressuscitar dos mortos. A ressurreição do Senhor, isto é, a vitória sobre a morte, é a notícia que corresponde ao anseio mais profundo do coração humano, que reluta e rejeita a morte, percebendo e alimentando o desejo de vida ao longo de toda a sua existência. A ressurreição do Senhor é, então, a resposta para o maior drama e tormento humano, a morte. Este anseio de vida, cultivado pelo ser humano, vinha sendo expresso através dos ritos primaveris, tanto agrícola como pastoril, que deram exatamente a base para as celebrações da Páscoa judaica e cristã. Após o percurso de um ano, eis que surge o ano novo. Após o percurso das estações do ano e o rigoroso inverno, onde tudo parece perecer, eis que a vida ressurge como a primavera. Percebe-se claramente a simbiose entre o desejo de imortalidade sentido pelo ser humano e o que ele vê acontecer na natureza que o circunda. Não é exatamente isso que também está por detrás da ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, isto é, o domingo? Nós, escravos de uma sociedade marcada pela ganância e pelo consumismo, distantes de tudo o que ocorre na natureza, porque somos habitantes de uma cidade onde para muitos trabalhadores cristãos é inclusive negado o direito do descanso e da possibilidade de santificação do domingo, não fazemos a devida atenção ao movimento existencial e vital que nos circunda, senão quando nos chocamos com o impacto e a surpresa da morte, que chega sem prévio aviso, batendo à nossa porta. Vive-se sem querer pensar na morte, mas quando se está para morrer, ou assistindo quem está para morrer, vive-se a angústia de um desaparecimento abrupto da pessoa querida. A fé na ressurreição dos mortos não é uma dinâmica consoladora, mas é a adesão a um fato que modificou o curso da história e da religião, praticada pelos seres humanos desejosos de imortalidade. Ao fiel, porém, cabe colaborar com Deus na obra da criação. A melhor colaboração e a forma mais concreta de se manter vivo neste mundo é a geração da prole, perpetuando a espécie, colocando em prática o primeiro mandamento de Deus ao ser humano criado à sua imagem e semelhança, que é igualmente a primeira bênção dada ao ser humano.
Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Assim, os pais se mantêm vivos nos filhos, e estes nos seus filhos de geração em geração. O drama da morte era combatido com a busca da vida e de tudo que a pode salvaguardar da morte. Alguns profetas anunciaram uma profunda convicção: Deus não tem prazer na morte do ser humano, e um dia seus cadáveres reviverão. Isaías 26:19, Ezequiel 37:5, Daniel 12:2. Tal convicção alimentou a esperança de alguns teólogos do Antigo Testamento, os fariseus, que passaram a acreditar e a ensinar a existência da ressurreição dos mortos, pois esta fé já tinha precedentes bíblicos. 1 Reis 17:17-24, 2 Reis 4:32-37, dois casos de ressuscitação de cadáver, um pelo profeta Elias e o outro pelo profeta Eliseu. Jesus, durante o seu ministério, não só confirmou esta doutrina, realizando algumas ressuscitações, mas ensinou a respeito da ressurreição, quando se confrontou com os saduceus, que nela não acreditavam, e afirmou, usando propositalmente o Pentateuco, que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que se revelou a Moisés na sarça ardente, não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Jesus, então, com a sua ressurreição, confirma o poder de Deus sobre a morte e definitivamente retorna à vida para não mais morrer, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Se não fosse a fé no Senhor Jesus ressuscitado, enraizada e aprofundada pelo dom do Espírito Santo, os apóstolos jamais teriam colocado a própria vida em risco, expondo-se às inúmeras situações de morte e ao martírio. O poder de Deus que ressuscitou Jesus atingiu sua suprema manifestação entre os homens, que podem se tornar participantes da sua ressurreição pelo batismo. É o que devemos aprender como cristãos, lendo mais uma vez o que o apóstolo Paulo insistiu com os fiéis colossenses: Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se nós ressuscitamos com Cristo, somos novas criaturas de um mundo que deve ser renovado. Vivemos com os pés firmes na terra, certos da vitória sobre a morte, mas com o coração e a mente voltados para o céu, isto é, para o triunfo de Jesus Cristo, participantes com Ele, como coroa da fé e da esperança, animados pela caridade que nos faz habitar com Ele em sua glória, na companhia dos seus santos e santas. Se esta verdade for assimilada, nossa vida cristã experimentará a força do ressuscitado. Ela se transformará e nossas pastorais serão revitalizadas, pois não continuaremos de braços cruzados, assistindo, muitas vezes passivos, a cultura de morte se difundir à nossa volta, onde os menos favorecidos, em nome da ganância e do poder dos mais favorecidos, continuam sendo crucificados, pois lhes está sendo negado o direito de viver com dignidade. Dignidade esta que Jesus nos concedeu, tornando-nos todos filhos e filhas de Deus pelo batismo. A todos, uma feliz Páscoa, um profícuo tempo pascal, um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.